No meio do caos de um engarrafamento no final da tarde, um cachorro em pânico disparou por entre os carros, latindo sem parar, bloqueando a passagem de um sedã de luxo. O motorista, um empresário engravatado e sem tempo a perder com distrações, mal sabia que sua vida estava prestes a mudar radicalmente, porque aquele cachorro não estava perdido. Ele estava implorando por socorro. O calor tremeluzia sobre o asfalto, criando miragens, enquanto as buzinas dos motoristas apressados ecoavam pela névoa do fim de tarde. Era um daqueles dias em que a cidade parecia transbordar, de gente, de barulho, de puro estresse. Daniel apertou a mão no volante, observando o sinal vermelho que parecia ter emperrado, recusando-se a ficar verde. Checou o relógio de novo, atrasado. Pela terceira vez, só naquela semana. A reunião era para fechar um negócio de 6 dígitos. Não havia espaço para falhas. Então ele ouviu os latidos. Rasgaram o zumbido dos motores, desesperados, agudos, insistentes. Um vulto de pelos e agilidade surgiu à frente. Um cão, magro e com um olhar assustado, zigue-zagueava pelo trânsito, parando bem na frente do carrão importado de Daniel. De início, ele pensou ser algo aleatório. Mais um vira-lata, mais um fantasma da cidade. Mas aquele cachorro não se mexeu. Olhou diretamente nos seus olhos e latiu de novo, ainda mais alto. E então deitou-se. Bem ali, na frente do carro. Daniel trincou o maxilar, buzinou, o cachorro permaneceu. Se você acredita que nem todos os encontros são meras coincidências, esta história é para você. E se quiser ver mais histórias reais e tocantes como esta, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso nos ajuda demais a continuar. Os latidos não paravam. Os motoristas atrás de Daniel começaram a buzinar sem parar, irritados porque ele não andava. Ele abriu a porta e saltou para fora, batendo-a com força. O bafo quente da rua o atingiu como um muro. O cachorro levantou-se num pulo, recuando alguns passos, mas não fugiu. Suas costelas apareciam sob o pelo sujo e embolado, e as patas pareciam feridas de tanto andar no asfalto. "Mas que diabos você tem?" Daniel resmungou. O cachorro inclinou a cabeça, observando-o. Então ele se virou e latiu mais uma vez. Um som curto, incisivo, como um comando. Daniel o acompanhou com os olhos enquanto ele trotava até a calçada e parava. Olhou para trás, esperando. Ele deveria ter voltado para o carro. Deveria ter ligado para o centro de zoonoses. Deveria ter feito qualquer coisa, menos o que fez em seguida. Ele o seguiu. O cachorro disparou, rabo baixo, embrenhando-se por ruas estreitas, vielas cheias de caçambas de lixo e muros pichados. Daniel praguejou baixinho, seus sapatos caros batendo no concreto, o celular ainda na mão. Dobraram uma esquina. O cachorro parou diante de um portão enferrujado, empurrou-o com o focinho e sumiu lá dentro. Daniel hesitou. Foi quando ouviu um som fraco e frágil, quase engolido pelo barulho da cidade. Um choro de bebê. Daniel empurrou o portão e entrou. O barulho da cidade grande ficou para trás. No lugar dele, apenas o silêncio. E aquele choro baixinho, desesperado. Ele estava no meio de um pátio esquecido, cercado por muros de tijolo caindo aos pedaços e mato alto. O cachorro estava parado mais à frente, rabo baixo, orelhas em pé. Virou-se para encará-lo mais uma vez, depois trotou na direção de uma porta escura. Daniel aproximou-se, agora com passos cuidadosos. Lá dentro, o ar era pesado. Partículas de poeira dançavam na luz fraca que entrava por uma fresta no telhado. E então ele os viu. Uma mulher, caída contra a parede, pálida, imóvel. E em seus braços, um bebê. Não devia ter mais de 6 meses. Enrolado num cobertor fino e sujo, chorando. O cachorro andava de um lado para o outro perto deles, choramingando. O coração de Daniel disparou no peito. Ele se ajoelhou, procurou o pulso. A mulher estava viva, por um fio, desidratada, fraca. O bebê também, faminto, exausto. Ele pegou o celular desajeitadamente
e discou para a emergência com os dedos trêmulos. Enquanto passava o endereço, seus olhos encontraram os do cachorro. Ele estava sentado ali perto, observando. Quieto agora, alerta, como se tivesse cumprido sua missão. Os socorristas do SAMU chegaram em minutos, suas sirenes cortando o silêncio como uma faca. Daniel ficou de lado, ainda segurando o celular, enquanto a equipe entrava correndo no local. Agiram rápido, soro para a mulher, oxigênio para o bebê, palavras de conforto em voz baixa. O cachorro não se mexeu. Mesmo quando a maca passou por ele, mesmo com estranhos invadindo a cena, o cachorro ficou ao lado dela. Protetor, atento, olhos fixos no rosto pálido da mulher. Um dos paramédicos virou-se para Daniel. Foi você quem os encontrou? Não, ele respondeu em voz baixa. Foi o cachorro. O paramédico fez uma pausa, olhando para o animal. Esse vira-lata pode ter salvado a vida deles. Daniel saiu enquanto colocavam a maca na ambulância. O bebê tinha parado de chorar. O peito da mulher subia e descia regularmente agora. Então, uma voz fraca surgiu, rouca, quase inaudível, vinda da maca. Cadê? O Bravo? As orelhas do cachorro se eriçaram. Ele tentou pular na ambulância, mas um dos socorristas o segurou. Calma, garoto, alguém disse. Os olhos da mulher se abriram um pouco. Não deixem ele. Ele achou ajuda. Ele não me abandonou. Sua mão se esticou fracamente na direção do cachorro, antes que ela desmaiasse novamente. Daniel sentiu algo mudar dentro de si. No hospital, Daniel ficou. Ele não tinha nenhum motivo real para isso, nenhuma obrigação, nenhuma ligação. Mas algo no jeito como o cachorro, Bravo, tinha olhado em seus olhos e implorado por ajuda, aquilo não saía de sua cabeça. Ele ficou na sala de espera por horas. O cachorro encolhido a seus pés, cansado demais para andar de um lado para o outro, leal demais para descansar completamente. Uma enfermeira finalmente se aproximou. Ela está estável agora. O nome dela é Ana. Estava morando na rua há alguns meses. Perdeu o emprego, depois o apartamento. Ela recusou abrigos porque não deixavam ela ficar com o cachorro. Daniel olhou para Bravo. Os olhos do cachorro ainda estavam fixos no corredor, esperando. Ela disse que ele nunca saiu do lado dela, por nada. E quando ela desmaiou, ele tentou por horas chamar a atenção de alguém. Um nó se formou na garganta de Daniel. Outra enfermeira veio com uma pequena tigela de comida e água. Bravo comeu devagar, olhando para o corredor a cada poucos segundos. E quando o médico finalmente disse que Ana estava acordada, Daniel viu quando Bravo foi autorizado a entrar no quarto. No momento em que ela o viu, Ana começou a chorar. Ela o abraçou forte, sussurrando, "Bom garoto, você não desistiu de mim." Toda a equipe do hospital ficou em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos. Às vezes, um único latido carrega o peso de um grito por socorro. E às vezes, o único que o ouve é aquele que o mundo ignora. Se esta história tocou seu coração até aqui, conta pra gente nos comentários. E se inscreve. Nós postamos histórias assim todos os dias. Os dias se passaram. Ana e seu bebê se recuperavam lentamente, ganhando força. Daniel os visitou mais de uma vez, sempre dizendo que era só para dar uma olhada. Mas não era só isso. Algo em toda aquela experiência tinha despertado um sentimento adormecido nele. Ele levou roupas, fraldas. Até perguntou a um amigo que trabalhava no RH se havia alguma vaga na empresa dele. Ana, antes desconfiada, finalmente aceitou uma refeição quente sem constrangimento. Bravo nunca saía do lado dela. Mas agora, em vez de latir desesperadamente, ele andava calmamente ao lado da cadeira de rodas dela, abanando o rabo. Um guardião, não mais sozinho em sua luta. Numa tarde, Daniel chegou com um pequeno envelope na mão. "Eu fiz algumas ligações", ele disse. "Consegui um apartamento temporário do outro lado da cidade. Eles aceitam animais. Eu já paguei os primeiros 3 meses." Ana o encarou, com os olhos arregalados. "Por que você faria isso?" Daniel hesitou. "Porque alguém fez por mim, mesmo sem saber.
Ele olhou para Bravo. Ana sorriu. O primeiro sorriso genuíno desde aquela noite. Eu o chamei de Bravo porque ele foi corajoso quando eu não consegui ser. Daniel se ajoelhou ao lado do cachorro, que se aninhou em seu toque sem hesitar desta vez. E ele me lembrou, Daniel disse suavemente, que às vezes você não precisa de palavras para salvar alguém. Os três saíram do hospital juntos, não mais como estranhos, mas como algo novo. Um homem aprendendo a se importar, uma mulher reconquistando sua vida, e um cachorro que se recusou a desistir. Nas semanas que se seguiram, as pessoas na vizinhança começaram a notá-los. Uma mulher com um olhar gentil, um bebê nos braços e um orgulhoso cachorro preto andando ao seu lado. Às vezes, um homem de terno se juntava a eles. Um pouco sem jeito no começo, incerto sobre onde ele se encaixava naquele novo mundo. Mas sempre carregando alguma coisa. Compras, brinquedos ou simplesmente seu tempo. Eles não eram uma família de sangue, mas algo os havia unido mais profundamente do que a maioria dos laços jamais conseguiria. Um latido no meio do trânsito, um homem que escolheu ouvir, apenas uma vez, uma segunda chance. Porque numa cidade que nunca para, a maioria das pessoas teria seguido em frente, a maioria teria ignorado os olhos desesperados, os choros, a necessidade. Mas Daniel não, e certamente Bravo também não. O cachorro que ninguém via, o herói que ninguém esperava. Às vezes, os mais invisíveis entre nós são aqueles que carregam a verdade mais barulhenta. Compartilhe esta história com alguém que acredita que toda vida tem um propósito. E me diga nos comentários, por que você acha que o Bravo fez o que fez? Se esta história te emocionou, considere curtir e se inscrever. Nós compartilhamos histórias como esta todos os dias e cada clique nos ajuda a continuar contando elas.